Meus irmãos, graça e paz. Conforme havíamos anunciado, queremos transmitir, através dos canais da nossa igreja, esse estudo sobre o jejum, até que voltemos à normalidade. Toda quarta-feira, às 19h30, nós vamos estar ministrando sobre algum tema que consideramos relevantes para esse momento. Quero convidar você para lermos o texto de Mateus capítulo 6, do verso 16 ao 18, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações e que através desse estudo sejamos instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o tema do nosso estudo é o que é o jejum e qual a sua importância para a vida cristã. Antes de tudo, deixe eu dizer o seguinte: como é do conhecimento de todos nós vivemos numa época marcada por muitas novidades. Isso em todas as áreas, e quase todas as doutrinas têm sido profundamente atingida. E com o jejum não é diferente. Tem surgido ultimamente entre os evangélicos muitas ideias em relação ao jejum. Há pessoas, por exemplo, que decidem jejuar abstendo-se de alguma coisa que ela considera muito especial. Por exemplo, jejum de carnes, de massas, doces, refrigerantes e até mesmo televisão, internet e outras coisas afins. Não há nada de errado em você se abster-se de coisas dessa natureza, conforme você julgue necessário. Porém, o que precisa ficar claro, o que precisa ser dito, é que isso não tem a ver com jejum. Jejum bíblico é outra coisa. Dito isso, eu gostaria de começar então minha fala dizendo o que não é jejum. Em primeiro lugar, jejuar não é simplesmente abster-se de comida. Alguém poderá abster-se de comida porque simplesmente não tem o que comer. Sua geladeira está vazia, está passando por um momento de privação ou de pobreza mesmo, e essa pessoa não tem o que comer e você não vai dizer que ela está jejuando por causa disso. Alguém poderá abster-se de comida porque fez um propósito de dieta, porque fez greve de fome, ou simplesmente porque está doente e com ausência de apetite. Mas em nenhum desses casos se constitui jejum conforme as Escrituras. Em segundo lugar, jejum não é sacrifício. Não é um sacrifício que eu ofereço a Deus. Há pessoas que usam essa expressão: vou oferecer o meu sacrifício a Deus. Eu devo dizer que um só sacrifício foi suficiente. O sacrifício de Cristo como oferta que agrada a Deus. Reúne todos os méritos que eu preciso e que você precisa para ser abençoado por Deus. Se o sacrifício de Cristo é suficiente, eu não preciso acrescentar um jejum como sacrifício. Além do mais, conforme nós veremos nas Escrituras, nós não podemos chamar jejum de sacrifício. Sacrifício é o que Cristo sofreu na cruz. Maldições,
dores, sofrimentos, levou sobre si o nosso castigo, o desamparo do próprio Pai. Mas o nosso sacrifício é um privilégio, é uma grande bênção poder jejuar quando nós entendemos que o seu propósito é Deus na nossa vida. Dito isso, é preciso entender ainda que jejum não é uma moeda de troca que eu uso para alcançar o favor de Deus, sobretudo quando estou diante de situações que parecem impossíveis para mim. Portanto, não há base bíblica para dizer que eu devo jejuar com a intenção ou o propósito de alcançar uma bênção que de outra forma eu não alcançaria. Ou seja, muita gente tem a ideia que pode usar o jejum como barganha, como moeda de troca. Eu ofereço meu jejum a Deus e Deus então está obrigado a fazer agora o que eu quero, aquilo que eu peço e que eu desejo. O jejum, como qualquer outra coisa, tem que estar debaixo da vontade, da soberania e da providência divina. Mas ainda uma quarta questão que eu devo colocar. Aliás, uma terceira questão é que jejum não é um meio de se adquirir um poder mágico ou místico capaz de resolver qualquer problema. Tem gente que acha que vai jejuar e vai receber de Deus um poder sobrenatural, sobre-humano. Ele vai se tornar uma espécie de super-homem da fé e a partir daí, tudo o que ele determinar acontece. Eu devo dizer que o jejum não tem o propósito de nos tornar super-homens, mas apenas de mostrar a limitação da nossa humanidade. Não tem o propósito de nos tornar superpoderosos, com poderes mágicos, místicos e extraordinários, mas de revelar o quanto nós somos fracos. E é aí que surge a importância do jejum, porque é quando somos fracos que somos fortes, diz a palavra de Deus. A quarta questão que eu devo dizer sobre o que não é jejum. Jejum também não é a garantia de piedade. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, possivelmente, segundo alguns estudiosos, às terças e quintas. Mas nem por isso eles eram espirituais. Alguém pode jejuar e pode não ser uma pessoa piedosa e nem pode estar comprometido com a santidade. O mínimo que Jesus dizia sobre os fariseus é que eles eram hipócritas e sepulcros caiados. Portanto, aquilo necessariamente não era símbolo de espiritualidade, não representava a espiritualidade, muito pelo contrário. Ora, dito essas coisas, você deve estar perguntando, o jejum, se o jejum não é nada disso, o que é o jejum? Ou ainda, se o jejum não é nada disso, por que então eu deveria jejuar? Bom, vamos responder essas dúvidas e outras, certamente, examinando as Escrituras e conhecendo a verdadeira doutrina bíblica sobre o jejum. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar para você: qual a origem do jejum nas Escrituras? Isso é importante. Numa época em que nós absorvemos de maneira sincretista práticas, influências de todas as religiões, é importante entender que o jejum não é uma construção nossa, não é uma tradição religiosa ou algo que nós herdamos inclusive de outras religiões. Isso porque espiritismo, catolicismo, umbanda, budismo, islamismo
Todas as religiões, ou a maioria delas, se utilizam do jejum como prática, como ritual, como disciplina espiritual. Mas eu devo dizer, então, que não é essa a origem do jejum que nós praticamos. O jejum tem uma origem bíblica, escriturística, e, portanto, pode ser, inclusive, que essas religiões tenham sido influenciadas por nós cristãos e judeus, conforme aquilo que está no Novo e no Velho Testamento, respectivamente. Ok. A primeira referência que encontramos é que o jejum tem sua origem na lei mosaica e está relacionada ao dia, com o dia da purificação. Os textos de Levítico 16, 29 ao 31, capítulo 23, 27 ao 32, Números 29, 7, essas passagens bíblicas mostram que no dia da expiação, dentro de um contexto de purificação, de humilhação, confissão de pecados, a busca pelo perdão e a graça de Deus, o povo jejuava num ato de rendição e de completa humilhação diante de Deus. Posteriormente, o jejum passou a ser aplicado no propósito de rememorar a destruição do Templo de Jerusalém. Portanto, é a partir do exílio na Babilônia que todo ano o povo jejuava com o propósito de trazer à memória, lamentar e chorar aquela tragédia que marcou a história do povo de Deus, a fim de que pudesse tirar daí as lições devidas para não incorrer nos mesmos pecados em um outro cativeiro. E, portanto, eles lamentavam, choravam pelos pecados. E era um meio de prevenção contra um outro ato do juízo de Deus contra eles. A segunda questão que eu quero colocar é: qual a natureza e o propósito do verdadeiro jejum? Meus queridos, as passagens que tratam sobre o jejum, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, elas estão associadas a uma prática de humilhação, como eu já coloquei. Inclusive, nas passagens lá de Levítico e de Números, algumas traduções ou versões substituem a palavra jejum por humilhação, porque são palavras que são praticamente sinônimos: jejuar e humilhar-se diante de Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o jejum, portanto, é símbolo de humilhação, arrependimento e confissão de pecados. Neemias 9, Salmo 35, Isaías 58, Daniel 2, verso 20, Daniel 10, Jonas capítulo 3, verso 5, Atos 9, 9. Esses textos apresentam o jejum relacionado, associado a essa ideia de confissão de pecado, humilhação, quebrantamento diante do Todo-Poderoso. Às vezes também o jejum aparece na Bíblia relacionado a alguma situação específica de angústia, de perigo e desespero. Êxodo 24, Juízes 20, 2 Samuel 1, 2 Crônicas 20, Esdras 8, Esdras 14, esses textos mostram que o jejum é aquele momento em que o povo de Deus se depara com sua miséria, decide buscar o Senhor em prol de suas vidas, a fim de que Deus intervenha e mude a sua sorte, mude o seu estado de angústia, de perigo, de desespero. Assim sendo, é que não é muito comum você encontrar alguém jejuando em ambientes de alegria, de celebração, de festa. É por isso que quando os fariseus cobraram de Jesus, conforme Mateus 9, do 14 ao 17, porque é que seus discípulos não jejuavam, ele diz: olha, ainda não é o tempo. O noivo não jejua enquanto está indo ao encontro da noiva e vice-versa. Isso significa dizer que quando eu partir, eles vão precisar jejuar.
Mas agora que eles estão com o Salvador, com o Messias, esse é um tempo de celebração. Tempos de angústia e de inquietação, tempos de esfriamento e de tentação, de provações e de tribulações, de calamidades e incertezas, nos desafiam a jejuar. O propósito em vista é sempre o voltar-se para Deus de todo o coração, despojado de tudo que é carnal, de tudo que é mundano, de tudo que é impuro. É, portanto, isso que deve nos motivar. J.C. Rale, puritano, disse o seguinte: jejum é a abstenção ocasional de alimentos a fim de levar o corpo em sujeição ao espírito. No jejum, você renuncia o pão da terra em detrimento do pão do céu. No jejum, você prioriza a bênção espiritual em lugar da bênção material. Ou seja, no jejum, nós entendemos o que Jesus está dizendo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No jejum, você é literalmente alimentado pela palavra, alimentado por Deus. Por isso que no jejum você se abstém de comida, sim. É uma maneira de você dizer: o alimento do céu me é suficiente. Eu não preciso temporariamente desse alimento, porque eu decidi que vou me alimentar exclusivamente do pão da vida, do pão que desce do céu, do maná que vem de Deus para a minha alma. E por mais que minha carne seja enfraquecida, eu estarei forte, eu estarei nutrido espiritualmente. Terceira verdade que eu queria destacar: nem todo jejum é aceito por Deus. Nem todo jejum é aceito por Deus. Há quem pense que Deus aceita qualquer ato religioso. Não é por acaso que a gente está vivendo um período extremamente sincretista. É porque as pessoas não estão em busca da verdade, da doutrina bíblica, do evangelho. Elas vão colocando no seu carrinho religioso produtos dos mais diversos dos supermercados da fé, entre aspas. E pouco importa o que é falso e o que é verdadeiro. Ou seja, até quem diga eu vou acender uma vela para Deus e outra para o diabo, eles pensam o seguinte: que qualquer prática religiosa que esteja maquiada de espiritualidade, de piedade, Deus aceita. Mas esse é um grande engano que essa religião pós-modernista está passando para as pessoas. Quando o assunto é jejum, Deus é muito claro em dizer que há jejuns que ele abomina. Preste atenção nisso. Há cultos que Deus abomina. Há pregações que Deus abomina, mesmo que seja em nome dele. Há práticas religiosas que Deus abomina, mesmo que tenha lá a assinatura de pastores, mesmo que pareça colocar Deus em primeiro plano. Porque o que Deus sonda é o coração, e se essas práticas estão de acordo com sua palavra. Porque Deus não pode abençoar, aprovar ou legitimar aquilo que contraria a sua natureza, o seu propósito e a sua revelação, que é a palavra bíblica. Então, vamos observar algumas coisas sobre o jejum que Deus abomina. Primeiro, isso acontece
quando o jejum é feito apenas como ritual, como tradição, obrigação religiosa, alguma coisa desprovida de devoção e de misericórdia por parte daquele que realiza. Não tem devoção em relação a Deus, não tem misericórdia em relação ao próximo, esse jejum se torna abominável. O exemplo claro disso, muito conhecido por muitos de nós, é Isaías 58. Eu quero ler essa passagem do verso 3 ao verso 7. Diz assim: por que jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso? Observe que aqui o povo está chateado com Deus. É como se dissesse: Deus não é justo, Deus não está sendo correto com a gente. A gente jejua e ele não atenta para o nosso jejum. Aqui é a ideia de barganha mesmo. E eles estão frustrados, estão se sentindo cheios de direito, como se dissesse: a gente cumpriu com a nossa parte, mas ele não cumpriu com a dele. Aí surge uma pergunta aqui do profeta, que na realidade é o próprio Deus falando. No dia em que jejuais, cuidai dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Ou seja, vocês separam um dia para jejuar, mas no estilo de vida que vocês levam, saiu dali, daquele ato religioso, vocês exploram seus empregados, vocês são opressores, vocês são impiedosos, insensíveis, vocês praticam a injustiça, vocês não são generosos, não são solidários. E por que vocês acham que eu vou receber um jejum que é destituído da própria vida, que é desprovido de devoção e que não tem uma vida nem de justiça nem de misericórdia? O verso 4 ele diz ainda: jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com punho pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Vocês jejuem e vivem aí com o coração cheio de rixas, de contenda, de intolerância, de desamor, de ódio. Vocês jejuam e vão para a internet brigar por causa de política, de ideologia ou até mesmo de teologia. Vocês jejuam, mas não tem comunhão com o irmão. Pelas questões mais banais, você rompe com sua comunhão e destrói a unidade da igreja. Vocês não são misericordiosos, não são tolerantes para com o próximo. Não é esse o jejum que eu quero. E aí o verso 5 ele diz: seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso de jejum? E de dia aceitava, Senhor? Uma coisa meramente baseada em tradição, em ritual? Você inclina a cabeça, põe a cabeça no pó, se cobre de cinza, mas o seu coração continua o mesmo, intransigente, cheio de vaidade, de soberba? Ele continua. Verso 6. Por acaso não é este o jejum que escolhi? Agora Deus vai colocar qual é o jejum que ele aceita. Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo. Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu e cubras e não deixes de socorrer o próximo? Portanto, o que o Senhor está dizendo é que o jejum tem que ser um ato de arrependimento pelo pecado. E tem que ser o resultado de uma vida que está comprometida com valores como esse: justiça, equidade, misericórdia, valores bíblicos encarnados na vida, práticas decentes para com o próximo.
Isso revela um coração contrito e quebrantado. E é daí que Deus se agrada. E é daí que o jejum se legitima. Em Jeremias 14, 12, ele diz ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Que tristeza. O povo fazendo papel de bobo, jejuando, orando, e Deus diz, eu não vou ouvir, a menos que vocês mudem de vida. Zacarias 7,5. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuaste e planteastes, foi para mim que jejuastes? Uma pergunta retórica. Vocês não estão jejuando para mim, vocês estão jejuando para si. Jejuando para impressionar outros. E aqui é uma outra questão que envolve o jejum que Deus abomina. Deus também rejeita o jejum hipócrita, desprovido de sinceridade, de motivações santas e divorciado da verdadeira piedade. Um jejum que tem por objetivo aparentar uma espiritualidade que não existe, com a intenção de melhorar a reputação, o desejo de ser reconhecido pelos homens, Deus abomina. Os fariseus dos dias de Jesus jejuavam para chamar a atenção, a fim de que pudessem ser aplaudidos por uma piedade que não existia. Eles apenas interpretavam um papel. Eram atores da religião. Desse modo, eles alcançavam os aplausos dos homens e a reprovação divina. Jejum é muito mais do que passar fome. Jejum é abstinência de alimentos, sim. Mas jejum é, acima de tudo, separar um tempo com o objetivo de dedicar a sua vida a Deus. De dedicar esse tempo que você separou para buscar a Deus em oração, quebrantamento e humilhação. O jejum tem que estar acompanhado de arrependimento de pecado, tristeza por saber que você ofendeu o Deus Santo com seus pecados e que você desiste de continuar neles. O jejum tem que estar acompanhado de leitura e meditação da palavra de Deus, que você pare para ouvir Deus falar, de confissão de pecados, de adoração ao Todo-Poderoso, ações de graças por tudo que Ele tem feito, e contemplação da sua majestade e das maravilhas que Ele tem operado. Portanto, meus queridos, esse é o propósito do jejum, para que a gente não se encontre praticando um jejum que Deus abomina. Precisamos entender essas coisas. Mas, em quarto lugar, o que Jesus ensinou sobre o jejum? Isso aqui é uma outra coisa importante. A quarta e última questão está relacionada ao texto que eu li, está relacionado mais diretamente ao Novo Testamento. A primeira questão que eu queria colocar aqui, nesse quarto tópico: Jesus ensinou que o jejum é uma disciplina espiritual que não deve ser negligenciada. Quando jejuardes, disse ele no capítulo 6, verso 16 de Mateus. Eu devo lembrar ainda o seguinte: o que Jesus está ensinando aqui sobre o jejum está no Sermão do Monte, no capítulo 6, onde ele fala de algumas disciplinas espirituais fundamentais para a vida da igreja: a oração, o jejum, a prática do bem, dar esmolas ou ser generoso para com o próximo, a busca do reino de Deus em primeiro lugar, a dependência exclusiva do Senhor. Então, essas disciplinas estão ali em Mateus 6. E, portanto, Jesus não está negando a importância do jejum. Pelo contrário, ele está exatamente mostrando
a importância disso. Mas não é porque os fariseus, eles, de fato, fizeram tudo errado que Jesus vai desqualificar o jejum e vai dizer, olha, longe de nós jejuar, longe de vocês jejuarem, acabem com isso, isso é coisa de fariseu. Pelo contrário, ele vai dizer, quando vocês jejuarem, e com isso ele está nos encorajando a jejuar, ele disse, jejuem de maneira diferente, não façam como os fariseus, não sejam como os hipócritas, tenham uma atitude correta, que é aquela que eu já apresentei nos pontos anteriores, uma atitude de contrição, humilhação, devoção, confissão de pecado, busca por uma vida santa e gloriosa na presença de Deus. Bom, a segunda verdade que nós encontramos, Jesus ensinou que devemos jejuar como cristãos piedosos e não como fariseus. E isso está aqui. Ele diz, olha, em vez de você tocar trombeta, ficar com o rosto desfigurado, não lavar o rosto, cabelos despenteados, tudo isso os fariseus faziam para chamar a atenção, para que as pessoas percebessem e começassem a elogiá-los por causa disso. Jesus disse, não façam isso, pelo contrário, unja a cabeça com óleo, lava o rosto. Esse não era um ritual que Jesus recomendava, mas era exatamente o que Jesus queria ensinar, era sobre a discrição. Quando você jejuar, faça isso com simplicidade. Faça isso não para chamar a atenção dos homens. Faça isso porque você quer ficar sós com o Senhor e você quer receber a bênção do Senhor. A terceira verdade que nós encontramos aqui é que nós devemos jejuar para a glória de Deus e não visando o reconhecimento dos homens. Mas a teu Pai que está em secreto, teu Pai que vem em secreto, te recompensará. O texto diz, olha, faça isso visando teu Pai. Ele vai te ver em secreto. E ele que está em secreto, que vê tudo em secreto, ele vai te abençoar. Ele vai te recompensar. Ou seja, meus irmãos, o alvo dos nossos atos religiosos, das nossas disciplinas espirituais, é Deus. Não é simplesmente cumprir uma agenda religiosa. Não é simplesmente atender convocações humanas. Mas é entender a nossa necessidade de Deus na nossa vida. A quarta e última questão, e aí eu concluo. Jesus ensinou que devemos jejuar para que sejamos esvaziados de nós mesmos, cheios da sua graça. A passagem de Mateus 17, 21, é a que eu quero citar nesse instante. Ela diz assim, mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, monte da transfiguração, portanto, os demais discípulos estavam embaixo. Tentavam expulsar um demônio, foram extremamente mal sucedidos. Ficaram perplexos sem saber o que tinha acontecido. Quando Jesus desceu, ele disse, essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Muita gente, a partir desse texto, transforma o jejum numa coisa mágica, numa coisa super poderosa, numa chave mágica que Deus vai colocar em nossas mãos e que a gente vai abrir aí qualquer coisa, vai resolver qualquer drama, vai encontrar solução para qualquer problema. Não é isso que esse texto está dizendo. Considerando aquilo que a gente já disse sobre a natureza, a essência do verdadeiro jejum, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, vocês estão tentando expulsar esse demônio dependendo do seu próprio poder, das suas próprias forças, dos seus próprios recursos e habilidades. Vocês se tornaram profissionais da fé, acham que já têm as técnicas necessárias para expulsar o demônio. Não é isso. Vocês precisam jejuar, vocês precisam orar. Em outras palavras, se humilhem, despojem-se de si mesmos, esvaziem de si mesmos. Dependam de mim. Busquem o meu poder. E vocês então vão expulsar esse demônio. Porque na medida em que vocês se esvaziarem de vocês mesmos, na medida em que vocês se humilharem, o poder de Deus se aperfeiçoará na vossa fraqueza. E então
vocês poderão fazer isso. Reconheçam, diz ele então, que o poder não vem do homem, que o poder não está dentro de vocês. O poder está em Deus, o poder vem do alto. Portanto, é isso que o texto quer nos ensinar. O jejum não é exatamente, como eu já disse, para transformar a gente em super-homem, mas é para que a gente dependa do Deus de todos os homens. Não é para que a gente se torne superpoderosos da fé, mas para que a gente aprenda a exercer a nossa fé, dependendo exclusivamente de Deus, buscando a Deus para tudo aquilo que Ele vai fazer. Alguém vai pensar que vai jejuar e vai expulsar o coronavírus. Não é assim. Nós vamos jejuar, vamos nos humilhar, e Deus, na sua graça, Ele decide o que fazer. Ele se compadece de nós. E Ele vê o nosso perigo, vê o nosso desespero, vê a nossa impotência diante desse inimigo, e Ele intervém. E considerando que isso tem tudo para ser uma ação do julgamento de Deus, sobretudo nós nos humilhamos, e Ele, na sua ira, lembra-se da sua misericórdia. Portanto, meus irmãos, que dessa quinta para sexta, nós possamos estar juntos nessa convocação. Esse jejum, como bem disse Sérgio Ribeiro, presidente da JUVEP, não tem um viés político ou partidário. Ele é uma convocação de Deus para a sua igreja. E o objetivo é que nos arrependamos dos nossos pecados, nos convertamos ao Senhor de todo o coração. Sérgio Ribeiro convocou, em nome da JUVEP, e também ali os pastores da Paraíba, através do seu presidente, o pastor Fausto Filho, a APEP, que é a Associação dos Pastores, fez uma convocação para que nessa sexta-feira nós estejamos orando. E hoje eu tive a informação de que o pastor Ismael Ornilo, presidente da nossa denominação, uma aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil, também está convocando todas as igrejas da aliança para que nessa sexta-feira nós estejamos jejuando. Portanto, que já a partir dessa quinta, entre 18 horas e meia-noite, logo após o seu jantar, você inicia o seu jejum. Você decide aí o melhor horário, o mais compatível com o seu contexto familiar. E a partir, portanto, das 18 horas e até meia-noite, você começa o seu jejum. E no outro dia, sexta-feira, de meio-dia até 18 horas, conforme o propósito você estabeleceu, você encerra o seu jejum. Tem gente que não pode, talvez, jejuar 24 horas, mas você pode separar um tempo. Aí entre 18 horas, meia-noite, até meio-dia do dia seguinte, ou até 18 horas. Você pode decidir se vai fazer um jejum de pão e água ou somente de pão. Tem gente que não pode ficar muito tempo sem tomar água. Mas eu quero desafiar você para que nesse tempo você esteja meditando, e eu quero sugerir que durante o seu tempo de meditação bíblica e de oração você esteja ali lendo o livro de Lamentações. São 5 capítulos muito ricos e propícios para esse momento. Ou então os salmos de romagem, que compreendem o Salmo 120 até o 134. Que Deus lhe abençoe. Que esse seja um momento abençoador na sua vida, que você crie o hábito de jejuar, que você jejue mais, com essa compreensão e com esse propósito. Que, acima de tudo, clamemos por um avivamento. Que Deus volte-se para a sua igreja, que sua igreja volte-se para Deus, que nesse encontro nós sejamos revivificados. É o que pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Que o Senhor abençoe esse jejum que vamos fazer. Que o Senhor receba esse jejum. Que possamos fazer isso com o melhor dos propósitos. Que possamos fazer isso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.